Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou falar algumas coisas e eu quero que vocês pensem sobre isso daí, para que depois a gente possa falar das cartas de Cristo. Essa é uma mensagem que o próprio Cristo nos deu, né, lá atrás, há 2000 anos. Os mestres ascensos, através da Helena também, fala a verdade não é para todos, mas apenas para aqueles que estão preparados. E nós sabemos que a maioria não está preparada. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Está relacionado também com o momento que nós estamos passando, né, de transição planetária, onde as pessoas despertas ainda são muito poucas e estas poucas pessoas vão fazer o suporte daquelas que estão vindo atrás. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, eu não tenho a menor pretensão de tentar interpretar as cartas de Cristo, de tentar falar alguma coisa sobre essas cartas. Eu não me sinto ainda habilitado para falar sobre isso daí. Então, a minha ideia aqui foi simplesmente trazer alguns trechos, alguns recortes das cartas de Cristo, para que vocês possam conhecer um pouco desse ensinamento que foi deixado pelo Cristo recentemente. Lembrando que a gente já teve Moisés, que deixou vários ensinamentos, mas não deixou tudo porque a humanidade não estava preparada. Depois Cristo veio, fez uma complementação, também não deixou tudo. O próprio Cristo disse que não podia dizer tudo, porque o pessoal não estava preparado. Depois veio Kardec, que também deixou nas obras dele, dizendo que tinha coisa que se ele falasse, isso poderia fazer com que o espiritismo que estava nascendo naquela época não vingasse, então ele não poderia falar. E depois, através de Sananda, que é Jesus, a gente tem as cartas que dão de uma maneira bem mais clara os ensinamentos que vieram aí do alto. Introdução. Já fazendo um recorte da carta, né? São nove cartas e mais 17 textos complementares. Eu sei que algumas de vocês já conhecem essas cartas, já estudaram, já têm contato há bastante tempo, mas eu acho que a maioria que está aqui ainda não tem. Então, na introdução, ele diz: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus, na Palestina há 2000 anos. Também diz, em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência tomar uma forma humana. Então, por essa mensagem, ele já disse que ele não vai voltar sob uma forma humana. Aliás, para quem acha que Jesus vai voltar, ele nunca foi embora, né? Ele simplesmente não esteve entre nós em forma física, mas na forma espiritual ele nunca nos deixou. Então, não há que se falar em volta para quem não foi. Para quem acha que o Cristo não pode fazer uma canalização, ele preparou uma pessoa aí durante uma médium, durante 40 anos, então ela foi preparada, não é uma canalização direta por conta da energia que ele tem, é uma canalização indireta, nós já comentamos sobre isso, e
como a gente viu na última aula, sempre tem alguma coisa do médium, mas quando isso acontecia, ele dava uma pausa nas canalizações, passava um tempo trabalhando a médium novamente para dar continuidade nessas canalizações. E aí foi feita essa canalização das cartas. Carta 1, o que traz a carta 1? Existe um site, tá, gente, que tem, site oficial, que tem todas essas cartas, vocês podem baixá-las livremente, não tem custo nenhum, em forma de PDF, em forma de e-book. Tem algumas páginas no YouTube que tem alguns estudos, tem alguns grupos de estudos. O próprio Cristo ensina uma meditação para que seja feita antes desse estudo, pedindo a presença dele, o apoio dele, para que a gente possa internalizar as mensagens que ele passa em cada página. E na carta 1, o que a gente vai ver? Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar estas cartas, diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio dos pensamentos e ações, explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente, diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto, o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de um pré-adolescente rebelde em um mestre e curador espiritual. Daqui para frente nós vamos ver alguns resumos do prefácio de cada carta e alguns insertos do texto. Não vou explicar o texto, vou só ler para vocês entenderem mais ou menos o conteúdo das cartas. Então, na carta 1, eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus. Estive na Palestina há 2000 anos. Essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficientemente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade, elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar vocês. E é fato, para quem já leu, já estudou, realmente é um conteúdo muito rico, muito aprofundado e muito lógico, para quem gosta de lógica. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo. Os daquele tempo e do futuro, consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca o compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Ele fala nesse pequeno trecho que o evangelho, na verdade, contém mais da interpretação dos evangelistas do que dos próprios ensinamentos que ele deixou, até porque os apóstolos tinham medo de dizer as coisas como deveriam ser ditas e até porque eles também não entenderam completamente as mensagens do Cristo. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui levado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito,
eterno universal, que compreendia todo o espaço, além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da mente divina criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas são, então, pareciam simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Percebi que nada era realmente sólido. Nesse momento aí, ele fala no momento que ele teve no deserto, da elevação que ele teve a planos superiores, onde ele conseguiu ver com os olhos da alma que tudo procede do pensamento e que tudo é energia. Então ele conseguiu ver as coisas como energia e não como matéria, como nós vemos aqui no nosso plano. E com isso ele conseguiu entender o que nós não conseguimos entender até hoje. Na carta 2, continua a história da vida de Jesus na Terra, o retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve, sua primeira cura em público e a tremenda reação, a escolha dos discípulos, seus verdadeiros ensinamentos. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Então ele fala do plano que ele está hoje dimensional, que é um plano elevadíssimo, né? Acho que 13ª dimensão. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Então ele fala da dimensão que ele está e fala também que ele está onipresente nas nossas vidas através das nossas vibrações mentais. E fala também que essas cartas, apesar de serem a mensagem direta que ele tem, muitas pessoas ainda não estão prontas, aptas para recebê-las. Bom, se vocês estão participando desse encontro de hoje, vocês podem ter certeza que essas cartas estão chegando para vocês agora, porque a partir de agora vocês já estão aptas a começar a entender o conteúdo dessas cartas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão ameaça para seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará a presença das cartas. Haverá aqueles que receberão essas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que, mais além das religiões do mundo, se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e, finalmente, salvarão o mundo da autodestruição. Nesse ponto, ele está dizendo que vocês têm o compromisso de espalhar a verdade, como os apóstolos fizeram. Pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos, que é a dualidade. Nós estamos num plano de dualidade, né? Então, ligação, rejeição, desejo, repulsão. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam, intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam, secretamente eram promíscuas, insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Então ele fala que ele fez um retrospecto da vida dele na época que ele se apresentava como Jesus, para poder passar as mensagens que tem nessa carta, trazendo o que de fato aconteceu. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê. A transgressão, tudo aquilo que o homem faz e que a chama de pecado é apenas deste mundo e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência da terra. Como você sabe, que tudo que você semear mais tarde colherá.
Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensa, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma. Algum tempo depois, não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolam a humanidade, esses são completo resultado das suas próprias decisões. Então, aqui mais uma vez ele fala que Deus não pune ninguém, que não vê ninguém como transgressor, que na verdade nós, seres humanos, através dos nossos pensamentos e das nossas ações, criamos a nossa realidade. Quando ela é boa, volta para a gente como alguma coisa positiva, e quando nós criamos ou fazemos alguma coisa, semeamos alguma coisa negativa, volta da mesma forma. Na carta 3, continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação. As coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes judeus, o que realmente aconteceu, o que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos e a verdade em relação à sua ascensão. Isso é o resumo da carta 3. Estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual, mental que transcende o plano humano de atividades e assuntos, e por isso serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Então ele fala que a gente não deve ler essas cartas como nós lemos os demais livros, a gente precisa de ter uma preparação espiritual para ler e compreender as cartas antes de iniciar os estudos. Acalme sua mente, se for possível, entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, essas cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma outra vez para escrever a humanidade, com a intenção de que finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade e fundir-se com o Pai Consciência, o verdadeiro amor no qual realiza-se todas as coisas generosas e sagradas. Agora você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena: a lei de causa e efeito, ou semear e colher. É o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo. E ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar de Deus que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação e rejeição. Atividade, ligação e rejeição, ou movimento, atração, repulsão, são os impulsos fundamentais da existência da própria consciência humana, os quais originam suas formas visíveis de formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Pessoal, aqui é só um resumo, são vários trechos aleatórios, talvez não faça sentido para vocês nessa sequência, mas se vocês lerem as cartas como um todo, os demais parágrafos são explicativos desses trechos, então fica mais fácil. A matéria, tudo o que é visível no universo, é mente, consciência tornada visível pela vibração das partículas. E isso nós já estudamos lá atrás, pessoal, quando a gente foi estudar física quântica e quando a gente estudou as leis do universo. Mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria acontecem como consequência das imagens, movimento poderosamente dirigidos, disciplinados, focados pela energia da mente e consciência. Ou seja, tudo é energia e a nossa mente materializa e cria tudo no universo. Quando, com uma consciência amorosa, se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são
os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Então, tem aquela passagem dos apóstolos que não conseguia tirar os obsessores de um enfermo, e eles perguntam para Cristo por que eles não conseguem, e Cristo fala, né, que é uma raça de incrédulo, né, ou seja, eles não confiam neles mesmos. Então, eles mesmos se limitavam naquela época. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Existem alguns seres ascensos, né? A gente pode falar de Saint Germain, que é um dos mais conhecidos, que conseguia fazer mudanças na matéria. Então ele conseguia, por exemplo, criar joias do nada, né? Baseado no poder da mente. Então é o que Jesus está falando nesse trecho aí. Na carta 4, Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé e Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham ascendido à consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual, nascerão crianças com novo potencial espiritual. Aí vem as crianças índio, cristal e por aí vai. Arco-íris agora, né? Para alcançar seu pleno potencial, você deve saber que nem posição nem riquezas podem pôr limites ao poder que você exerce no mundo. Suas únicas limitações são suas atitudes e os pensamentos que surgem de suas atitudes. A força vital que se irradia da mente do rei, do primeiro-ministro, do general ou de um humilde servo ou soldado é igualmente poderosa e produtora do bem ambiente, desde que cada um discipline seus pensamentos até estar sintonizado com as frequências espirituais. Seus relacionamentos pessoais e sexuais entre homem e mulher são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Tratamos detalhadamente desses relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina, e para a verdade fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculinas e femininas. E aí a gente conhece a questão da dualidade, onde você tem as energias que são puramente de desenvolvimento feminino e outras de masculino. Então você tem que se desenvolver nos dois polos. E aí, nesse capítulo, Jesus vai falar um pouco o motivo pelo qual você tem que, na sua ascensão, passar por todo esse conhecimento e qual a importância da questão da energia, do pensamento e da construção que está ligado com a sexualidade. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja uma mulher ou marido do vizinho, está criando imagens em seu pensamento que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido do vizinho. Ele ou ela começarão a pensar em você do mesmo modo ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo, de modo que não se engane pensando que você pode sonhar, devanear com imagens que lhe dê prazer e que isto não prejudicará ninguém. Por esta razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. É uma praga sexual que deliberadamente ativa o apetite sexual, liberando através da mente de homens luxuosos e até mais. A gente já viu que todas as vezes que a gente conhece uma pessoa ou que a gente pensa, a gente cria um cordão fluídico que nos vincula com aquela pessoa. Cristo nos ensina nessas cartas que tudo é mental. Então, quando vocês pensam numa pessoa com esse cunho sexual, vocês estão construindo uma realidade com aquela pessoa.
tá? Com aquelas personalidades, com aqueles corpos desdobrados. Então você está materializando uma realidade. E a pessoa do outro lado, ela vai sentir e ela vai começar a refletir os seus pensamentos. Então, quando ele fala lá no Evangelho da questão do adultério em pensamento, ele explica mais detalhadamente nessas cartas o que isso significa. Carta 5 e 6, Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação, ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser, menciona a verdade a respeito do ego, o maior, o meio para a individualização terrena e, portanto, necessária, mas de fonte de sofrimentos. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro. Ou seja, é causa e efeito ao mesmo tempo. Também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção ou emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Então, nós, seres humanos, somos co-criadores junto com Deus, através dos nossos pensamentos. Portanto, a mente humana podia interferir e, de fato, fazia isso na verdadeira intenção da mente de Deus. Então, se Deus quer o melhor para nós, mas nós interferimos com pensamentos egoísticos, a gente pode mudar essa realidade. O que estou querendo explicar está inteiramente na consciência e é da consciência, sem parâmetros, sem fronteiras. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente tudo o que tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser, que serão abertas em seguida. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver estas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que lerem estas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e os meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural, do mesmo modo que desapareçam os sacrifícios animais no Templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. E em terceiro, vim para retirar da sua mente as imagens de um Deus onipotente de magnificência e grandeza, poder ativo e ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Então, Cristo nessas cartas ele fala muito dessa questão, né, de que Deus não está aqui, não existe para punir nem para recompensar ninguém. Ele é a fonte amorosa, ilimitada, e ele explica por quê desses enganos, né, que a gente foi ensinado durante milênios, durante centenas de reencarnações, e que isso ficou impregnado nas nossas almas como sendo uma verdade, e ele vem para dizer que essa verdade não é verdade e que existe uma outra verdade que é a que ele ensina. Enquanto contemplo o seu mundo, vejo uma dimensão atualmente controlada pela força do ego. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida que está atualmente em operação em seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações, produz as guerras em todo o planeta, cria um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é, por demais, horrível de se contemplar. O seu ego está impulsionando você se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais. Quero que você compreenda inteiramente que vim somente para ajudá-lo a desfazer dos pensamentos e emoções indesejáveis, impulsionadas pelo ego, que atualmente controla sua mente. Também estou aqui expressamente para encorajá-lo e ajudá-lo.
Sim, para ajudá-lo a desenvolver em sua mente e coração todos os pensamentos e emoções baseados no amor. Na carta 7, explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência, explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais, elétricos do corpo. Tudo é consciência, portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais e emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional e mental do parceiro. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante do que do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio dos seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos. Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo. Você se tornará um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Até o momento da reunificação da alma com consciência divina. Nesse ponto aí ele fala também que se a gente conseguir nos desenvolver diminuindo a influência do ego nas nossas vidas, a gente consegue a iluminação, como é descrita a iluminação do Buda, de Maomé, e a gente consegue fazer uma unificação com a mente e consciência divina, ou seja, a gente se unifica a Deus e a gente muda o nosso patamar de compreensão das realidades do universo e a nossa energia também. Uma entidade infeliz definha e morre, uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta de seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com a mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que, por sua vez, aumentam a força em seu pequeno corpo. Já na carta 8, Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, as leis da existência, comentário um estado de bem-aventurança e harmonia com o ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas à saúde e restaurada, e a alegria se torna um estado natural da mente. Nessa carta aí ele fala como que nós podemos materializar todas as nossas necessidades, suprir todas as nossas necessidades através da nossa mudança de postura e através do nosso encontro com o nosso poder divino. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar por meio de seu corpo a psique e tudo o que essas frequências inferiores têm a oferecer, e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais e emocionais que surgem de seu pensamento e sentimento. A alma deve aprender por meio de experiências e erros o estado de consciência a que torna enormemente feliz ou carregador e tristeza, o que dá início a diversas limitações físicas. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade, ainda que isso seja um desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. No momento em que se deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Ou seja, temos que querer, né, gente? Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão,
escrevendo-os e guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade do espírito. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem, que se abstivessem de julgar, de criticar e de condenar. A Igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isto não é, de modo algum, o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre do seu próprio destino e sempre colherá aquilo que semeou. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas na sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Na carta 9, Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas, diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e da mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por estas cartas. Eu tenho falado através dessas cartas expressamente para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria, cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra. Mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus, respeitando as suas leis. Mas isto não é verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado acima delas, inalcançável e para ser temido, pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com sua vontade. Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai, que satisfaz todas as nossas necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas, ao mesmo tempo em que é transcendente a elas. O que significa que o Criador é universal. Se alguém quiser dizer o quanto você o feriu em algum momento, permaneça em pé ou sentado silenciosamente. Saiba que isso é um verdadeiro desafio aos seus impulsos egocêntricos. Esse é o seu grande momento, o seu maior teste. Como você vai lidar com isso? Você encontrará desculpas, se defenderá, pensando e mesmo dizendo que as atitudes não deveriam ter ferido a outra pessoa e que elas eram plenamente justificadas devido às circunstâncias? Se você responder dessa maneira, então os impulsos do seu ego ainda te dominam completamente. E eu termino essa leitura mostrando uma coisa muito bonita para vocês. Não sei se vocês concordam, mas que lindo essa turma aí de guerreiras, né? Porque nós estamos entrando na era de Aquário, que é a era do divino feminino. E vocês é que mandam. O bastão está com vocês agora, meninas.